Sexo anal. Tudo o que você precisa saber sobre essa prática. Fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga clínica e especialista também em sexualidade masculina. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que esse tema chamou a sua atenção. E antes da gente continuar, olha só, logo aqui abaixo desse vídeo tem um link para você conhecer os meus cursos e formações, cursos para você tratar disfunção erétil psicológica, ejaculação precoce e também a minha formação para profissionais que querem se tornar terapeutas sexuais. Primeira coisa, a confiança. Débora, eu quero que a minha parceira, a minha parceria tenha uma relação sexual com sexo anal comigo. O que eu faço? Você precisa adquirir a confiança. Sem a confiança, o sexo anal ele pode até acontecer, mas ele vai ficar comprometido e você vai entender aqui ao final desse vídeo. Mas a relação de sexo anal, ela precisa de confiança. Então, por causa dessa confiança, sim, você precisa talvez ter paciência com a sua parceria, porque a maioria das mulheres, elas têm medo do sexo anal, medo de machucar, medo de passar do limite, porque é uma posição, gente, completamente vulnerável para uma mulher, onde você, homem, está no domínio da situação. Então, se você não adquirir a confiança da sua parceria antes dessa penetração, muito provavelmente o sexo anal, ele vai ficar muito comprometido. E depois dessa confiança, ou seja, Débora, já conquistei a confiança da minha parceria, já estou com um sinal verde para que a penetração anal aconteça, e aí? Agora eu já tenho o sinal verde, mas eu não sei acelerar esse carro, o que é que eu faço? Primeira coisa, e olha, eu ia falar que primeira coisa é regra, né? Mas tudo aqui nesse vídeo é regra. A primeira regra é a lubrificação. Por quê? O ânus, ele não tem lubrificação como o canal vaginal. O canal vaginal, ele é elástico, ele se lubrifica, porque é o lugar natural de acontecer uma penetração. O ânus, ele não foi feito naturalmente para receber a penetração. É a gente, ser humano, que inventou isso. E de repente você está inventando isso também, mexendo nessa roda. Então, primeira regra, precisa de lubrificante. Por que precisa de lubrificante? Porque o canal ele é mais estreito, porque o canal ele não é preparado para a penetração. A lubrificação é para que a penetração ela aconteça de maneira com menos atrito possível. Vai ter zero atrito? Não vai ter zero atrito, mas tem que ser menos atrito possível ou o mais confortável possível. E aí, falando de lubrificante, de repente você já pensa assim, Débora, eu vi um anestésico para usar no sexo anal, então eu vou usar o anestésico, porque vai tirar a dor e já vai lubrificar. E a minha resposta para você é não, você não pode usar um anestésico, mesmo que venda no mercado, mesmo que muita gente incentive, mas eu não incentivo o uso do anestésico e eu vou te explicar o porquê. O anestésico, como o próprio nome diz, ele vai anestesiar a região anal. E anestesiando a região anal, o que vai acontecer? Vai tirar, vai roubar, vai sequestrar a sensação de uma dor. Ou seja, a pessoa que está recebendo a penetração, ela perde a referência de dor, ela perde a referência de se está machucando ou não. Então, o anestésico, ele é até bom por uma parte, porque ele faz a pessoa não sentir um possível desconforto, faz. Só que o não sentir um possível desconforto pode estar machucando, passando do limite, e a pessoa depois ela pode, entre aspas, colher muitos riscos com isso. Então, você tem que ter uma atenção à lubrificação, mas você não pode usar os anestésicos. Eu, como sexóloga, eu não indico porque pode machucar. Uma outra intervenção muito interessante para o sexo anal é uma higiene correta. Tanto uma higiene antes da relação, agora é claro, né, gente? Convenhamos, você está querendo penetrar num lugar assim que não é tão usual. E o que é que sai por esse lugar um tanto quanto não usual? Sai cocô, sai fezes. Então, se você tá na chuva, é meio que para se molhar. Pode correr o risco aí de acontecer algum acidente no percurso? Pode, e você precisa estar preparado para isso. Essa é
a grande realidade. Não vamos romantizar aqui, não. Agora, a higiene correta que eu falo aqui, eu sempre falo assim de um preparo, né? Qual é o preparo que a mulher ela pode ter? O intestino ele precisa funcionar super bem, porque vai evitar esse erro de percurso. A segunda coisa é esse intestino funcionar muito bem naquele dia daquela relação sexual. Então, se a mulher ela tem um intestino que não funciona bem, um intestino que está sobrecarregado, o risco de acidentes no percurso da penetração, ele é maior. Nossa, Débora, mas as fezes elas estarão ali logo na entrada? Não, porque as fezes elas não ficam ali logo na entrada. Existe um caminho. As fezes elas estão logo ali na entrada no momento da evacuação. Só que o fato de uma pessoa estar sempre com o intestino muito preso, existe um risco maior. Então, é mais saudável o sexo anal com uma pessoa que tem um intestino funcionando bem e que naquele dia ela já foi lá e já evacuou no banheiro, naquele dia ou algumas horas antes, vai evitar muito o percurso. Eu sou a favor de ducha? Sim e não, tá? Eu não proíbo, mas não é tão necessário assim. Só esse passo de o intestino funcionar bem, de ir ao banheiro antes, já resolve muita coisa. E um aspecto muito interessante da higiene para o sexo anal é o seguinte: nunca, via de regra, faça uma penetração no ânus e depois vá penetrar o canal vaginal. Nunca, jamais faça isso. Jamais faça isso. Você pode, por exemplo, fazer uma penetração anal usando preservativo, tira o preservativo e depois faz uma penetração no canal vaginal. O perfeito mesmo fez uma penetração no ânus, você vai lá, lava seu pênis e depois vai para uma penetração vaginal. Ah, Débora, e se eu começar o contrário? Eu começar primeiro uma penetração vaginal e depois eu ir para a penetração anal. Eu preciso fazer essa higiene? Daí não precisa. Então, Débora, eu quero ir para uma relação sexual, eu quero fazer um sexo anal lá no final e eu não quero parar essa relação sexual. Então, você começa pela penetração vaginal e depois você vai para a penetração anal e não tem nenhum problema, não precisa ir lá, lavar, fazer nada disso, trocar preservativo, etc. Porque a transferência, não vai haver transferência de bactérias ali. Porque é preciso essa higiene da penetração de ânus para a penetração vaginal. Porque o ânus tem muitas bactérias e aí a mulher ela pode ter muitas infecções no canal vaginal por causa dessa transferência, tá? Mas o contrário, ou seja, primeiro penetrei a vagina e depois penetrei o ânus, aí é super tranquilo. Na verdade, eu até indico isso como uma prática sexual. Por quê? Porque a mulher ela já tende a estar mais excitada, ela já tende a estar mais relaxada, ela já tende a estar mais preparada para o sexo anal, então é mais fácil. Lembra que eu falei da confiança? A confiança é um fator muito importante para o sexo anal acontecer. Então, quando a mulher ela já passou pela preliminar, ela já passou pelo sexo vaginal, pela penetração vaginal, e depois ela vai para a penetração anal, então ela tende a estar muito mais relaxada com esse caminho. Então é um caminho que eu sugiro para ter mais tranquilidade, mais confiança e mais conforto. Agora, Débora, fui penetrar e sentir dor, ou fui ser penetrada e sentir dor. O que eu devo fazer? Primeiro, sentir dor é diferente de sentir o desconforto. Pode ser que no momento da penetração, da primeira penetração, sinta um pouquinho de desconforto, porque sim, o ânus ele não tem a mesma elasticidade do canal vaginal. Agora, sentiu dor, é preciso parar. É claro também, né, gente, que na penetração vaginal, dá para começar a penetração vaginal com mais força, com mais intensidade, com mais profundidade. O que na penetração do ânus ou no ânus tem que ser com calma. Foi penetrar no ânus, não pensa que você tá num filme pornográfico e vai começar a fazer isso aqui, não. Quando vai penetrar no ânus, o ideal é passar o pênis ali ao lado, ir colocando aos poucos e tirando bem devagar. O movimento ele precisa começar devagar.
E só depois ele vai aumentando. Então, se você é um homem impaciente, talvez você não seja um homem que se encaixa no sexo anal. Tem que ter paciência, tem que adquirir confiança para que não sinta dor. Débora, a penetração anal ela começou com calma e depois penetrou todo o pênis. Agora já está prazeroso. Agora eu posso fazer um movimento mais rápido? Agora pode. Por quê? O que precisa medir é nível de desconforto e nível de dor. Teve dor, o ideal é parar. Teve dor, o ideal é encerrar e identificar aí o que está causando a dor. Um outro detalhe muito importante, sempre com permissão. Sempre vai perguntando, como é que está? Posso ir mais? Posso ir com mais força? Por quê? Porque tanto a sua parceira ela vai sentir muito mais confiança em você, se você é homem e está assistindo esse vídeo, quanto você, homem, também vai conseguindo excitar mais a sua parceira. E, se possível, coloque estímulo clitoriano enquanto a penetração aconteça. Por quê? O clitóris, ele é o responsável pela mulher chegar ao orgasmo e ele é o responsável pela mulher sentir prazer. Então, enquanto está fazendo a penetração anal, ou a mulher pode ir estimulando o clitóris, ou o homem também pode estar estimulando o clitóris, passando a mão por trás do corpo da parceria e estimulando o clitóris. Então, vai facilitar também, porque o relaxamento, ele acontece mediante a excitação. E se a excitação, né, está tendo estímulo satisfatório e excitatório para a mulher, enquanto a penetração anal está acontecendo, meus queridos, aí vocês não terão problemas com isso. Isso é fato. Agora é muito importante, né, Débora? Estou tendo relações sexuais anais, eu quero ter. Quais são os cuidados que eu posso ter? Lembrando, gente, se você ainda não me segue, começa a me seguir, porque toda semana conteúdo sobre relacionamento, sexualidade, sobre ereção, ejaculação, sexo anal, sexo oral, enfim, absolutamente conteúdo de qualidade para você. E para eu continuar produzindo conteúdo de qualidade, você precisa me ajudar se inscrevendo no meu canal. Ainda não se inscreveu enquanto eu falei? Já se inscreve, porque é um toque, não vai gastar nem o seu dedo. Você me ajuda a crescer e eu te ajudo a melhorar a sua performance na cama. Eu falo que nessa você sai ganhando e eu até saio ganhando, mas é pouco ainda, né? Então já se inscreve, porque toda semana conteúdo novo para vocês. Agora, falando sobre sexo anal, quais são os riscos, né? Comecei a prática do sexo anal, eu quero começar a prática do sexo anal, eu preciso tomar quais cuidados, ou seja, quais riscos? Os riscos, primeiro, fissuras anais, porque pode sim acontecer, principalmente se acontecer sem seguir as regras que eu falei aqui. Muita força, muita velocidade, não respeita o tempo da penetração, não usa lubrificante, usa, por exemplo, muitas vezes um anestésico, então a fissura anal ela pode acontecer. Tem hemorroida? Opa, pontinho de atenção. Sugiro não ter relações sexuais nessa modalidade anal. Também é muito importante prestar atenção em sangramento. Teve uma relação sexual anal e teve um sangramento? Detalhe, é preciso tomar cuidado e, se possível, ir ao médico. E não menos importante, os riscos de infecções, principalmente, né, porque o sexo anal acontece lá no auge da estação. Muita gente não obedece às regras simples e básicas do jogo do sexo anal e a infecção ela pode acontecer principalmente quando a higiene ela é negligenciada. Então, preservativo é extremamente importante no sexo anal e aquele detalhe básico. Fez uma penetração no sexo anal, tem que ter uma higiene muito boa para penetrar o canal vaginal. Eu sugiro que seja o contrário. Primeiro faça a penetração no canal vaginal, depois faz a penetração no ânus, para que não tenha essa contaminação. Agora me fala o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo. Eu espero que ele tenha feito muito sentido para você. Te espero no nosso próximo conteúdo sobre sexualidade e relacionamento. Grande abraço.